Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o irmão Adão, teu irmão em Cristo Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade em nosso canal do YouTube. Quero estar postando aqui algumas mensagens acerca da crucificação de Cristo. Eu quero trazer para a nossa meditação esta reflexão. Eu quero introduzir essa palavra em seu coração com a permissão de Deus, com a permissão do Espírito Santo, que Ele possa falar conosco. Quero deixar um texto para a nossa base, para a nossa meditação. Está em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo de número 44. Diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Esse relato bíblico é um relato que somente um médico pôde deixar registrado. Se nós fizermos uma verificação nos 4 evangelhos, tanto Mateus, tanto Marcos, tanto João, nós vamos perceber que no momento em que vai narrar a história de Jesus, quando Jesus entra no Getsêmani, a gente vai perceber que o único evangelista que narra esse fato é um médico. Ele tem essa precisão e essa descrição para descrever aquele momento em que Jesus entra em agonia, no momento em que Jesus sente todo o peso do pecado da raça humana sobre os seus ombros. E o evangelista Lucas, ele vai narrar essa história, esse fato. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 44, Jesus ele entra no estado de agonia no Getsêmani. E o texto vai dizer que o seu suor tornou-se gotas de sangue, até que corria sobre a terra. Então, esse é o único livro ou evangelho que vai trazer esse relato, que vai narrar esse relato acerca desta agonia que Jesus está sentindo, acerca desse fenômeno que Jesus está sentindo, né? A gente pode perceber aqui que dentro da medicina vai falar que esse fenômeno nada mais é que a hematidrose, né? É um fenômeno raríssimo que acontece, que é produzido em condições excepcionais. Ele é produzido por uma fraqueza física, por um abatimento moral e violento causado por uma profunda emoção. Então, no momento em que Jesus está orando no Getsêmani, no momento em que Jesus está se preparando para subir até o Gólgota, para ser crucificado, o que antecede a crucificação é esse estado de agonia, esse estado de tristeza profunda. É nesse momento em que eu imagino que Jesus toma sobre si toda a carga pecaminosa, todas as minhas transgressões, todas as nossas transgressões estavam moendo Jesus ali no Getsêmani. Então, quando ele entra nesse estado de hematidrose, ele está justamente sentindo peso sobre a sua vida. Peso moral, pecado, esmagando Jesus até que os pequenos polos da sua pele foram se dilatando e automaticamente o suor misturou-se com sangue, ou o sangue misturou com o suor, causando assim
este fenômeno chamado hematidrose, né? Depois, se você quiser fazer uma pesquisa na biologia, a ciência vai te dar algumas ferramentas para você conhecer na profundidade esse fenômeno que é raro acontecer no ser humano que somos nós, né? Então é uma prova real de que ali se tratava de um homem 100% homem. Jesus 100% homem chorou, gemeu, entrou em estado de agonia lá no Getsêmani, né? Após esse momento em que Jesus entra no estado de agonia, a gente vai estar relatando, o texto vai relatar o momento da flagelação, né? Primeiro Jesus está no Getsêmani. No Getsêmani ele ora. No Getsêmani ele busca refúgio em Deus, o seu Pai, nosso Pai. Mas a Bíblia vai mostrar que os céus ficou em silêncio, né? Tem um comentarista, que é esse livro aqui, Martin Wering, ele vai narrar a história desse fato em que Jesus ora e fala: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Martin Wering vai dizer que naquele momento o pai vira as costas para o filho para não responder, né? Aí você vê o sentimento que Deus sentiu naquele momento, segundo o comentarista, né, que a gente fez menção aqui. Então, essa tensão que Jesus sofreu, ela foi produzindo rompimentos das finíssimas veias capilares que sobressaía, começou a se delatar, a se romper. E aí começou a mistura do sangue com o suor, né? E ela se concentra sobre a pele, então ela escorre por todo o corpo, pelos polos, saindo pelos polos. E ali começa a gotejar, a cair o seu sangue sobre a terra. É neste texto que a gente percebe toda a história de Jesus no que tange ele vivenciar de fato os nossos pecados, ele tomando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Ali de fato Jesus estava sendo esmagado, irmãos, por mim e por você, por causa dos nossos pecados. É por isso que quando eu leio esse texto, eu começo a imaginar, né, a dor que Jesus sofreu, que Jesus sentiu, a agonia que ele passou. Certamente foi de esmagar o seu corpo, né? E aí a gente vê sobressalente aí esse fenômeno de ele estar transpirando sangue. Quando acaba esse processo, chega os maiorais da cidade, junto com Judas, o beijo em sua face, e ali eles pegam Jesus, e agora ele vai começar o processo do julgamento, né? Tem alguns historiadores que vão dizer que Jesus foi pego, né, bem tarde, aproximadamente meia-noite, né? E segundo a lei romana, ninguém poderia ser julgado à meia-noite. Eles não poderiam julgar Jesus à meia-noite. Tanto é que quando amanhece o dia, a gente já vai ver Jesus sendo condenado e sentenciado para a crucificação. É uma prova real de que houve uma falha ali, tanto do Sinédrio, tanto da lei romana, em julgar Jesus neste horário. Porque o verso 53 vai dizer: tendo estado todos os dias convosco no templo, não estendesse as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Dentro desse texto a gente tem um contexto muito profundo e vasto de que supostamente as horas da treva está relacionada à meia-noite, né? As horas da treva que Jesus faz menção aqui
é a hora que de fato as potestades se reúnam para poder fazer a maldade, as perversidades. Segunda a mitologia, vai também falar que meia-noite é hora de espanto, é hora de pavor, meia-noite é hora que ninguém quer sair de casa. Mas também tem alguns relatos bíblicos que foram marcantes nesse horário. Por exemplo, Paulo e Silas estavam na prisão à meia-noite, né? Deus enviou um terremoto ali, as prisões se abriram, as cadeias se quebraram, né? O nome do Senhor foi glorificado naquela meia-noite. À meia-noite, a gente vai ver que o anjo da morte entrou dentro do Egito. Ali simboliza a hora do pavor, a hora do terror, a hora da mortandade. Né? Temos muitos fatores escritos de que meia-noite aconteceu muitas coisas. Né? Mas a ênfase aqui nessa ministração, nessa mensagem, não é na questão da meia-noite, é na questão em que eles julgaram Jesus fora do horário propício para executar a sentença. Né? Ali foi um trâmite que eles tiveram para poder chegar logo a um veredito e acabarem de fato com Jesus. Então nós vemos agora o momento da flagelação. No Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 1, a gente vai ver o julgamento de Jesus por Pilatos. A gente vai ver também no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 ao 17, ele sendo julgado. Né? E deixa eu abrir um parênteses aqui, falar acerca do cordeiro, o cordeiro para ser aceito para o sacrifício. Segundo o costume judaico, segundo a lei judaica, o cordeiro não podia ter mancha, o cordeiro não podia ter ruga, o cordeiro não podia ter defeito. O cordeiro passava por 3 examinações pelo sacerdote. Ele examinava o cordeiro 3 vezes antes de oferecer o cordeiro como sacrifício de holocausto. Então Jesus, ele foi julgado, ele foi analisado por 3 vezes. A primeira vez nós vamos ver Jesus sendo julgado pelo Sinédrio. Quando ele é julgado pelo Sinédrio, eles levam Jesus, aleluia, para Pilatos. E a Bíblia diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso 4. A primeira vez que o cordeiro foi examinado, está no versículo 4 do capítulo 23, está escrito assim: e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Então aqui está a primeira examinação do cordeiro. Jesus está sendo aprovado dentro da primeira instância para ser crucificado, para ser entregue como sacrifício de holocausto em prol do povo, em prol de toda a raça humana. A segunda vez, nós vamos ver no versículo 13 do mesmo capítulo 23 de Lucas. Ele vai dizer novamente, versículo 14, melhor dizendo: disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertador do povo, porém, examinando-a na vossa presença, nenhuma culpa o achei. Aleluia! É a segunda vez. Então Jesus está a um passo para ser considerado uma ovelha, o cordeiro imaculado, o cordeiro que serve para ser sacrificado. E pela terceira vez, a gente vai ver no verso 22 do capítulo 23. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Aqui está as 3 evidências, as 3 verdades, as 3 constatações de que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro Imaculado e está pronto para ser crucificado no meu e no seu lugar. É neste texto que a gente vê aqui a aprovação tanto do Sinédrio, tanto dos principais sacerdotes,
para que Jesus, de fato, seja considerado o Cordeiro Imaculado. Eu vou finalizar esse vídeo porque já tem 15 minutos. Depois a gente dar continuidade para falar da flagelação e a coroa de espinhos. Então aqui nessa instância nós estamos tratando do Getsêmani e a consideração, a constatação de que Jesus é o Cordeiro de Deus imaculado e está pronto para ser crucificado. Que Deus te abençoe. Minutos com Deus.